Era o caos esperado, não é, Letícia? E de manhã nós tivemos um recorde de congestionamento em São Paulo. Enquanto isso, o governador de São Paulo afirmou que as greves não vão parar os estudos para a desestatização. Reportagem de Beatriz Manfredini. Enfrentando a terceira greve desde o início da gestão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a endurecer o tom contra as paralisações no metrô, na CPTM e na Sabesp. Em pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes, ele classificou o ato como político e desarrazoado e disse que o motivo da greve contra as privatizações realizadas pela gestão vai contra o resultado das urnas. Segundo Tarcísio, não há negociação sobre o assunto. As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando, porque nós dissemos que faríamos isso. E a operação da Sabesp vai acontecer ano que vem, pode ter certeza disso, e vai ser um grande sucesso. O chefe do Executivo paulista disse ainda que os sindicatos atingem a população e não o governo com o movimento. A cidade amanheceu com operação parcial em algumas linhas do metrô e da CPTM e outras totalmente fechadas. Mesmo com um ponto facultativo no estado e na prefeitura e com a suspensão do rodízio, a capital paulista registrou 620 quilômetros de lentidão às 8 horas da manhã. Índice que estava em 585 quilômetros no mesmo dia e horário da semana passada. Apesar da fala dura, Tarcísio de Freitas afirmou que um número cada vez menor de trabalhadores concorda com a paralisação dos serviços. Ele disse que a operação da Sabesp não sofreu nenhuma alteração. Ao falar do descumprimento das medidas judiciais, Tarcísio disse que o maior problema está no metrô, que apresentou maior adesão à greve. Enquanto 20% dos trabalhadores da Sabesp e 30% da CPTM participavam da paralisação no início do dia, a adesão no metrô era de 88%. E o grande problema e a maior restrição é, de fato, o metrô, onde a gente teve a maior adesão à greve. E entenda-se, maior adesão à greve, maior desrespeito também à decisão da Justiça. Então, aquilo que a Justiça determinou, solenemente ignorado mais uma vez. O presidente do metrô, Júlio Castiglione, explicou que a estratégia do governo mudou. Agora, em vez de punirem os sindicatos, a expectativa é de penalidades para os trabalhadores que foram chamados para cumprir o acordo judicial e não o fizeram. A gente está estudando as punições no limite da legislação trabalhista, no limite dos comandos judiciais, mas a gente não vai divorciar dos nossos princípios. Nós não somos sindicato. Então, nós vamos fazer isso com parcimônia, com tranquilidade, com senso de justiça e sem nenhum assodamento. Então, nos próximos dias a gente vai estudar isso. Muito provavelmente haverá, sim, punições. Seria precipitado dizer quais são, quantas são, mas isso, de fato, está no radar. Por decisão da Justiça do Trabalho, 85% dos trabalhadores da CPTM e 80% dos serviços do metrô deveriam funcionar nos horários de pico. Já em outros horários, ficou determinada a operação de 65% nos serviços da CPTM e 60% no metrô, sob pena de multa. Já os sindicalistas afirmam que as 3 alternativas propostas ao governo de São Paulo, suspender a tramitação do projeto de privatização da Sabesp, realizar um plebiscito para a população votar sobre o tema ou permitir a catraca livre, foram negadas. Bom, Nelson Kobayashi, ontem quando a gente falava sobre a guerra, a greve que ia ocorrer, hoje a gente deu toda a letra dizendo que o sindicato não ia cumprir, ou os sindicatos, não cumpririam as determinações mínimas, as multas não seriam pagas. Juridicamente, o que é possível fazer para que a cidade não vire mais uma vez refém de protestos como esse? E é bom lembrar que o governador falou que nada vai mudar, porque os estudos para privatização vão continuar.
Juridicamente, primeiro, um reconhecimento de que essa greve é ilegal. Ela não tem o fundo constitucional legal que ampara uma greve, que é o pleito por direitos trabalhistas, direitos relacionados ao salário, às condições do trabalho, à segurança no trabalho. Essa greve tem natureza política. Esse é um primeiro ponto. Já em relação a essa ineficiência das multas estabelecidas, que nunca são pagas e não servem de nada para coagir o impedimento de descumprimento das regras estabelecidas para funcionamento, em horário de pico e tal, tem um ponto interessante que a gente precisa explorar, que é o fato de quando os sindicatos são cobrados, eles dizem que não tem dinheiro suficiente e aí não pagam e pronto. Mas isso poderia ser evitado se nós tivéssemos bloqueio das contribuições sindicais, o que não acontece. Se a gente começar a ter bloqueio de todas as contribuições sindicais e os sindicatos deixarem de receber o que receberiam, o que geralmente recebem quando fazem greves ilegais como essas, talvez eles comecem a parar de fazer greve mês sim, mês não, por motivos políticos. Esse é um ponto interessante e, mais do que isso, se essas multas começarem a ser aplicadas não só aos sindicatos, mas aos grevistas também, às pessoas físicas, ao CPF de cada um desses que descumprem as ordens. Por isso que é importante nessa relação, nesse preparo para esse tipo de paralisação, que se tenha escala. Tá bom, vai funcionar com 80%? Então quem são os 80% que estarão trabalhando? De que hora a que hora? Se essas pessoas não estiverem lá, eles que paguem pelo próprio bolso por descumprimento às regras estabelecidas. Enfim, é uma questão jurídica, claro, mas que só serve, no final das contas, a gente discutir, porque a gente sabe que isso muito provavelmente vai continuar assim por muito tempo ainda, porque não é de hoje que isso vem acontecendo na cidade de São Paulo, principalmente, e gerando caos para toda uma sociedade, não só para aqueles usuários, mas para toda a cidade em relação ao comércio, ao serviço e à saúde também.